Abraão e sua família eram idólatras? Josué 24, versículo 2 e 3, é uma afirmação do próprio Deus sobre as origens dos israelitas que estavam entrando em Canaã. A palavra de Deus nos diz assim: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Os arameus eram os idólatras que habitavam a Mesopotâmia, na região de Ur, que era um centro religioso dedicado ao culto à deusa Lua. A adoração dos astros era comum naquela região. Foi por isso que mais tarde Deus instruiria Abraão a contar as estrelas, demonstrando que ele era o Senhor das estrelas, o verdadeiro Criador e Senhor do universo, capaz de cumprir suas promessas. É impressionante que, apesar da história de Abraão começar em um contexto de idolatria, onde ele e sua família estavam imersos na cultura e nas práticas religiosas de Ur dos Caldeus, Deus o escolheu para ser o pai da fé. E é importante considerar que isso não aconteceu de uma hora para outra. A chamada de Abraão não foi apenas uma chamada geográfica, mas também espiritual. Deus estava chamando Abraão para deixar para trás a idolatria e seguir o único e verdadeiro Deus, e isso foi acontecendo com o passar do tempo. Ao longo do caminho, ele e sua família encontraram situações que os testaram. E aqui em Gênesis 20, vemos Abraão caindo novamente nas garras da mentira, dando mau testemunho entre os homens. O que Deus deseja nos ensinar com isso? Observe que Abraão é chamado de profeta, e esta é a primeira vez em que essa palavra, Navi, aparece em toda a Bíblia. E a palavra aqui significa intercessor, e não o sentido tradicional do termo profeta, pois usualmente os profetas viviam pregando. Aqui Abraão está intercedendo. Agora sabemos que esta era uma das funções mais importantes dos primeiros profetas, particularmente ao realizarem tarefas relativas ao culto. Não é incomum haver uma passagem que fale que um homem é um verdadeiro profeta de Deus em época em que o seu comportamento ético foi menos do que ideal. Os profetas canônicos posteriores não teriam nada a ver com um comportamento tão incoerente. No entanto, é importante notar que Deus, Abimeleque e a Escritura presumem que a função de Abraão como intercessor não dependia de sua perfeição moral, mas do fato de ele ter sido escolhido por Deus para ser o seu instrumento no mundo. Abimeleque não perdeu tempo. Ele se levantou de manhã cedo e comunicou o ocorrido a todos os seus servos. Eles estavam atemorizados. Eles tinham ouvido falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O temor de Deus descera sobre o coração deles. Também devem ter sabido da participação de Abraão no acontecido. Daí ter se tornado ele um homem respeitado e temido. De qualquer forma, mesmo temeroso, Abimeleque, um pagão, repreendeu Abraão, o justo. É triste quando o homem justo, dotado de toda a luz e de todo conhecimento, é repreendido por alguém que é seu inferior espiritual, por estar laborando em erro. O rei falou com palavras sarcásticas e cortantes. Ele não havia prejudicado ou ofendido em sentido algum Abraão. No entanto, havia sido prejudicado e ofendido. Não tinha pecado e, no entanto, Abraão era culpado de mentira e de decepção. A conduta de Abraão tinha sido lamentável. Quando os cristãos pecam, eles sofrem. Levou apenas alguns segundos para Abraão contar uma mentira, mas essa mentira tornou-se uma semente plantada que cresceu e deu frutos amargos. Abraão parou de perguntar o que é certo e começou a perguntar o que é seguro, e isso levou à sua queda. Uma vez que o sal perde o sabor, como fazê-lo voltar ao que era? Como Abraão poderia falar a seus vizinhos pagãos da verdade de Deus quando ele próprio havia contado uma mentira? Ló perdeu seu testemunho em Sodoma. E Abraão perdeu o seu em Gerar. A conduta de Abraão tinha sido lamentável. Quando os cristãos pecam, eles sofrem. Charles Spurgeon disse: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Quando desobedecemos a Deus deliberadamente, sofremos tanto as consequências de nossos pecados quanto a disciplina da mão de Deus, a menos que nos arrependamos e nos humilhemos, conforme nos ensina Hebreus 12, versículos 5 ao 11. Em sua graça, Deus perdoará nossos pecados, conforme nos ensina 1 João, melhor dizendo,
1, versículo 5 a 10. Mas em sua soberania deve permitir que o pecado produza uma triste colheita. Leia os Salmos 32 e 51 para ver o que acontece, melhor dizendo, o que aconteceu, né, com Davi, física e espiritualmente, enquanto não se arrependeu e confessou seus pecados ao Senhor. Levou apenas alguns segundos para Abraão contar uma mentira, mas essa mentira consistiu em muito mais do que simples sons e ar saindo por entre seus lábios. Tornou-se uma semente plantada que cresceu e deu frutos amargos. Deus detesta mentiras. Provérbios 6, versículo 17, Provérbios 12, versículo 22. Ele é o Deus da verdade, conforme nos ensina Deuteronômio 32, versículo 4. O Espírito é o Espírito da verdade e a palavra é a palavra da verdade. Uma língua mentirosa dura apenas um momento, escreveu Matthew Henry. A verdade é a filha do tempo e com o tempo ela se revelará. O que essa mentira custou a Abraão? Para começar, custou-lhe seu caráter. Philip Brooks disse o seguinte: o propósito da vida é construir o caráter mediante a verdade. Deus não está apenas salvando almas e levando as pessoas para o céu por meio de testes e provações da vida, né? Ele torna as pessoas, através de toda essa história que você também tem, que eu tenho, pessoas melhores, pessoas salvas, mas semelhantes a Cristo. E assim glorifica o seu próprio nome. É assim que Deus faz. Abraão parou de se perguntar o que é certo e começou a perguntar o que é seguro. E isso levou à sua queda. Uma vez que o sal perde o sabor, como é que você vai fazer voltar a ser o que era? Ele não pode voltar a ser o que era. Além disso, ele perdeu seu testemunho também, Abraão. Como Abraão poderia falar a seus vizinhos, por exemplo, seus vizinhos pagãos, da verdade de Deus, quando ele próprio havia contado uma mentira? Ló perdeu seu testemunho em Sodoma, como vimos anteriormente, e Abraão perdeu o seu em Gerar. O exemplo de um homem mau tem pouca influência sobre homens bons, porém um mau exemplo de um homem bom, de posição eminente e de reputação impecável, tem um enorme poder para o diabo. Imagine a humilhação de Abraão quando Abimeleque o chamou, confrontou e o repreendeu. Já é difícil o suficiente sujeitar-se à repreensão de um irmão ou irmã em Cristo, mas aceitar a repreensão de uma pessoa não salva exige um bocado de honestidade, não é não? E de humildade também. Tu me fizeste o que não se deve fazer, é o que ele disse para Abraão. Essas palavras feriram profundamente Abraão. Os cristãos devem ter cuidado com a maneira como se relacionam com os de fora, conforme nos ensina Colossenses 4, versículo 5, 1 Tessalonicenses 4, versículo 12. Ele perdeu seu ministério, pois em lugar de ser fonte de bênçãos, foi motivo de julgamento. Este foi um evento marcante na história de Abraão. Graças a Deus, o testemunho de Abraão ao longo da história foi único, pois Deus nunca abandona os seus filhos e tem prazer em transformá-los ao longo de seus caminhos. Abraão foi sendo transformado, moldado por Deus e veio a se tornar o pai da fé. Portanto, independente de seus erros, meu irmão e minha irmã, continue olhando para Deus. Você deve se arrepender de seus pecados e deve continuar caminhando, pois a obra que Deus tem na sua vida é maior que os seus planos pessoais. É maior do que qualquer meta que você seja capaz de alcançar por si mesmo. Tenha certeza disso. Como nos ensina Provérbios 3, versículos 5 a 8, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Amado Deus, hoje nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo nossas fraquezas e falhas. Assim como Abraão e Sara, às vezes falhamos em viver de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos por nossas transgressões e restaura-nos para que possamos viver em comunhão plena contigo. Que possamos aprender com os erros do passado e seguir o exemplo de Abraão, cuja fé foi fortalecida ao longo de sua jornada. Abençoa-nos, ó Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Concede-nos a sabedoria para discernir a Tua verdade e a coragem para vivermos de acordo com ela. Que nossas palavras e ações reflitam Tua luz e amor também a esse mundo que tanto necessita de luz e de amor. Por favor, Senhor, ouve nossos pedidos e súplicas. Concede-nos as bênçãos que estão de acordo com a Tua vontade soberana e ajuda-nos a aceitar Teus desígnios com humildade e fé.
Que possamos viver cada dia em Tua presença, confiando em Tua graça e buscando Tua face. Que Tua luz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso amado Redentor, conquistador da nossa alma, aquele que possibilitou que hoje nós tenhamos essa liberdade que temos de erguer nossa voz a Ti e ter certeza que o Senhor nos ouve. É no nome dEle, no nome precioso do nosso eterno Salvador que oramos. Amém. Povo de Deus, eu peço a cada um de vocês compartilhe esse vídeo com seus contatos. É claro, já deixa o like, por favor, porque isso ajuda muito o canal. E se possível, eu peço a cada um de vocês também que deixe um comentário. Pode ser um simples emoji, mas seria melhor se vocês deixassem o pedido de oração de vocês, porque durante a semana eu vou orar pelos pedidos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Tá? Aqui você tem a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. É uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.